Lembrando que vamos continuar o estudo, a reflexão, o exame minucioso do primeiro capítulo. Então, vai ser o primeiro capítulo, parte 2, tá? E assim, eu vou dizer para vocês que eu me surpreendi. Já tinha feito, como eu falei, quem estava aqui ontem, eu achava que ontem daria tempo para fazer pelo menos a metade, mas a gente vai sem pressa. E aí eu já tinha estudado até a metade, botei ali, fiz as observações como eu sempre paro para comentar. E aí quando foi ontem deu tempo de fazer uns 14 minutos e um pouquinho. Aí quando foi à noite eu falei: "Bom, agora eu vou revisar o que eu já tinha feito para dar continuidade amanhã", e vou dizer para vocês, eu me surpreendi. Eu achei que eu já tinha visto tudo dentro do contexto, né, da gente estar olhando, parágrafo por parágrafo, mas vocês não estão entendendo. É muito gente, é muita revelação dentro do contexto, por isso que é importante, como eu sempre digo, falar como eu sempre falo para vocês aqui, que serve para mim, eu ler e colocar dentro da realidade dos dias de hoje. Não ler apenas como fato histórico, e como fato histórico a gente vai olhar tudo para o passado. E aí a gente passa batido por coisas muito importantes e vocês vão perceber isso hoje. Hoje talvez a gente não vá não muito longe também não, mas dentro do contexto do que a gente vai ver, a coisa é muito profunda. E quem já leu, pelo menos esse primeiro capítulo que muitos falam assim: "Eu já tentei e não passei do primeiro capítulo", vocês vão perceber isso que eu estou dizendo, tá bom? Então, mais uma vez, vamos orar e o meu pedido é o de sempre. Orem, orem porque a luta é grande. A luta é espiritual e do mesmo jeito, lembra a história lá para Ellen White escrever o livro? A história não, o relato de tudo que ela passou. Então nós temos que estar orando uns pelos outros sim, porque existe uma luta para que não entendamos e não conhecemos como estamos conhecendo. Então, por favor, não esqueçam, quem tem aí já o hábito de jejuar, fazer isso também em prol desse momento, desse estudo, porque é muito precioso, tá bom? Vamos orar então, se puderem. Colocar de joelho e vamos orar. Santo e eterno, maravilhoso, o grande eu sou, o grande Arro, nós estamos nesse momento entrando em tua presença pela fé, entrando em tua presença para te agradecer por essa oportunidade de misericórdia e graça que está sendo concedida mais esse dia, mais este amanhecer. Estamos te pedindo que, ou melhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, todos eles, pedindo também que a tua misericórdia nos alcance, mas que possamos valorizar essa misericórdia que está sendo alcançada hoje, é o fato de não sermos consumidos. Valorizar essa misericórdia, fazendo de fato, ou melhor, buscando de fato fazer a tua vontade. Tudo revelado na tua palavra e confirmado nos testemunhos. Nós aqui não conhecemos da maneira que devia. Não culpando nossos líderes, mas culpando a nós mesmos, que muitas vezes ficamos sentados como eu, o Senhor sabe, já conversei contigo, Pai, de ficar anos sentados se alimentando do assim diz o pregador, e não buscar do jeito que deveria. Como eu falei aqui anteriormente, eu me surpreendi com o que está revelado. Por isso que eu coloquei esse hino inicial, ou o Senhor me dirigiu a colocar esse hino inicial que diz: "Abre, Senhor, os olhos meus, abre meu ouvido, abre minha boca, abre para que eu possa aprender de fato a tua vontade, conhecer o teu caráter e assim ter o nosso caráter transformado".
Te apresento cada um aqui nesta sala que já entrou, os que vão entrar depois, os que vão assistir depois. Fala com cada um de nós precisamos ouvir a tua voz. Nos prepara assim. Nós te damos liberdade para que sejamos transformados, quebrados como o vaso nas mãos do oleiro para ser refeito. Completa a obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós, por favor. E tudo que nós temos aprendido, que estamos aprendendo neste estudo, possamos colocar em prática, possamos com amor, mansidão, falar para outros. Ainda há tempo, mas sabemos que muito em breve a porta da graça não estará mais disponível a todos. Por isso estamos aqui, humildemente, em submissão à tua vontade, orando, nos apresentando e pedindo: fala conosco neste dia. Que nada venha desviar nossa atenção. Por favor, visita os enfermos, as famílias enlutadas, que são muitos, cada dia mais, cada dia mais. Vemos agora aí as guerras, não vou nem falar a guerra, porque são as guerras. E a coisa está acontecendo. E o cerco está se fechando. E o caminho cada dia vai ficar mais estreito. Mas queremos confiar apenas em Ti e no Teu poder para nos sustentar. Porque como a Bíblia fala, o próprio testemunho confirma, muito em breve estaremos aqui nesta terra sem apoio nenhum humano nem terreno. Por isso devemos depender totalmente da Tua proteção, do Teu poder e força. Por isso aumenta a nossa fé. Seja uma fé verdadeira, a fé de Cristo. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade. E nosso pedido hoje é: abre, Senhor, os olhos, nossos olhos, para que possamos enxergar o tempo urgente e necessário de estar voltado a Ti. Faz-nos entender a preciosidade que é estar estudando, conhecendo e principalmente buscando fazer a Tua vontade de fato. Tira de nós a rebeldia, a rebelião, o orgulho, a incredulidade que cegou, tá ali totalmente a mente e o verdadeiro significado do que os profetas falavam naquela época. E hoje não é diferente. Misericórdia. Obrigada por tudo, por mais essa oportunidade. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome do teu Filho, o Messias. Amém. Aí, quem chegou agora, tá? No vídeo, a introdução, algumas coisas que a gente citou aqui, porque o tempo é precioso, né? E a gente tem que adiantar, porque hoje realmente tá incrível. Vamos lá, então. Paramos. Quem fez aquilo que eu falei, do lado de cada parágrafo, né? Colocar um númerozinho para ir na hora da referência a gente citar. Se não fez ainda, faça. Começa lá, 1, 2, 3, cada parágrafo você vai botando. Lembrando que a versão, A Grande Controvérsia, nesse capítulo 1, nós identificamos um parágrafo que tem nele e no Grande Conflito não tem. Então, quando eu disser assim, está no parágrafo 16, pode ser que o seu seja o 15, porque eu tô acompanhando através da Grande Controvérsia, tá bom? Então, vamos seguir onde paramos ontem. A cidade. Mais uma vez contempla seus muros, torres e palácios. Mais uma vez se lhe depara o templo em seu deslumbrante esplendor, qual diadema de beleza a coroar um monte sagrado. 1000 anos antes, o salmista engrandecera o favor Começa de agora, Deus hein? para com Israel, fazendo da casa sagrada deste a sua morada. Em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados.
O primeiro templo fora erigido durante o período mais próspero da história de Israel. Grandes armazenamentos de tesouros para este fim haviam sido acumulados pelo rei Davi e a planta para sua construção fora feita por inspiração divina. Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, completara a obra. Este templo foi o edifício mais magnificente que o mundo já viu. Contudo, o Senhor declarou pelo profeta Ageu, relativamente ao segundo templo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Depois da destruição do templo por Nabucodonosor, foi reconstruído aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Cristo por um povo que de um longo cativeiro voltara a um país devastado e quase deserto. Havia então entre eles homens idosos que tinham visto a glória do templo de Salomão e que choraram junto aos alicerces do novo edifício porque devesse ser tão inferior ao antecedente. O sentimento que prevalecia é vividamente descrito pelo profeta. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Então foi feita a promessa de que a glória desta última casa seria maior do que a da anterior. Mas o segundo templo não igualou o primeiro em esplendor, tampouco foi consagrado pelos visíveis sinais da presença divina que o primeiro tivera. Não houve manifestação de poder sobrenatural para assinalar sua dedicação. Nenhuma nuvem de glória foi vista a encher o santuário recém-erigido. Nenhum fogo do céu desceu para consumir o sacrifício sobre o altar. O Shequiná não mais habitava entre os querubins no lugar santíssimo. A arca, o propiciatório, as tábuas do testemunho não mais deviam encontrar-se ali. Nenhuma voz ecoava do céu para tornar conhecida ao sacerdote inquiridor a vontade de Jeová. Durante séculos, os judeus em vão se haviam esforçado por Olha, mostrar que a promessa de Deus feita por Ageu se cumprira. Entretanto, o ó, orgulho e a incredulidade lhes cegavam a mente ao verdadeiro sentido das palavras do profeta. observa. Aqui a gente ouviu agora alguns detalhes sobre a construção, né, do segundo templo, e trazendo para os nossos dias, agora estão falando já do terceiro templo, né, mas não vem ao caso. E aí a gente percebe e vai ver com mais detalhes que foi um templo construído e de uma maneira assim, eles dedicaram os melhores materiais e dedicaram anos e ali, mas na cabeça deles ainda faltava, e depois a gente vai ver que eles acharam que ali era o templo como os discípulos, né? Mas olha que grande construção, trazendo nas minhas palavras. Isso aqui é tudo de lindo, é o mais bonito que tem, é maravilhoso. Aí vem Cristo e fala o quê? Não, isso aí tudo vai ser derribado, não vai ficar pedra sobre pedra. Só que a glória que eles estavam aguardando ou querendo ou enxergando, vamos dizer assim, e para eles era a construção, a grandiosidade da construção do templo, o material usado. Olha para isso aqui é tudo de bom. Só que eles não tinham entendido por conta de, mais uma vez, a gente já ouviu isso neste capítulo, que fala de quê? Orgulho e incredulidade. Por conta disso, eles não entenderam o que falava sobre a glória. A glória era a própria presença de Cristo. Por isso que neste templo não teve o fogo, a Shekinah, não teve a glória no sentido de encher o templo, como foi visível desde lá do primeiro santuário, no segundo de Salomão, né? De Nabucodonosor também ali no templo, quando ele destruiu o templo na construção, tinha ali também. E a gente observa que eles não entenderam a profecia de Ageu. Mas o que não fez eles entenderem foi exatamente o orgulho e a incredulidade. Olha só,
Por séculos, os judeus haviam se esforçado em vão para mostrar que a promessa de Deus feita por intermédio de Ageu fora cumprida. No entanto, o orgulho e a incredulidade cegaram-lhe a mente para o verdadeiro significado das palavras do profeta. Então, a gente já percebeu aqui. Todo o esforço teve, a gente vai ver agora já já mais detalhes, mas o que cegou foi o orgulho. Aí, trazendo esse orgulho para os nossos dias, qual é o período? Laodiceia. Qual é o grande problema? Dentre outros, é que orgulho, percebe? Então, isso cegou no passado e cega hoje também. Mas vamos seguir. Segundo tempo. O segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, que foi o próprio Deus manifesto em E carne. eles não O entenderam. desejado de todas as nações havia em verdade chegado a seu templo quando o homem de Nazaré ensinava e curava nos pátios sagrados. Com a presença de Cristo e Ó, com ela somente, o segundo templo excedeu o primeiro em glória. isso. Mas Israel afastara de si o dom do céu que lhe era Ó, oferecido. Com o humilde mestre que naquele dia saíra de seu portal de ouro, a glória para sempre se retirara do templo. olha como isso é sério. Mas Israel apartara-se de si o oferecido dom do céu, com o humilde mestre, que naquele dia saíra de seu portal de ouro, a glória para sempre partira do templo. Observa, para sempre partira do templo. Então, o que eles não enxergaram no passado, o cumprimento de Ageu, que era a presença do próprio Cristo, né, fazendo ali tudo o que ele fez, mostrando quem ele era, e não enxergaram. Por conta de quê? Orgulho e incredulidade. Mas observa que diz que a partir do momento daquele dia que o Messias passou pelas portas e não mais voltou, olha como isso é profundo. A glória para sempre partira do templo. Vai pegando as informações. Já eram cumpridas as palavras do Salvador: Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Observa, viu? Os discípulos ficaram cheios de espanto e admiração ante a profecia de Cristo acerca da subversão do templo e desejavam compreender melhor o significado de suas palavras. Riquezas, trabalhos e perícia arquitetônica haviam durante mais de 40 anos sido liberalmente expendidos para salientar os seus esplendores. Herodes, o Grande, nele empregara prodigamente tanto riquezas romanas como tesouros judeus, e mesmo o imperador do mundo o tinha enriquecido com seus dons. Blocos maciços de mármore branco, de tamanho quase fabuloso, proveniente de Roma para este fim, formavam parte de sua estrutura. E para eles chamaram os discípulos a atenção do Mestre, dizendo: Olha que pedras e que edifícios! A estas palavras deu Jesus a solene e surpreendente resposta: Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Com a subversão de Jerusalém, os discípulos associaram os fatos da vinda pessoal de Cristo em glória temporal a fim de assumir o trono do império do universo, castigar os judeus impenitentes e libertar a nação do jugo romano. O Senhor lhes dissera que viria a segunda vez. Daí, com a menção do juízo sobre Jerusalém, volveram o pensamento para aquela vinda, e, como estivessem reunidos em torno do Salvador sobre o Monte das Oliveiras, perguntaram: Quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O Antes de seguir, eu quero só frisar aqui, ó. O Senhor lhes havia dito que viria pela segunda vez. Por consequente, ao mencionar o juízo sobre Jerusalém, suas mentes se voltaram para essa vida. Por que a gente parou aqui? Porque hoje
Ninguém quer ouvir falar do juízo sobre Jerusalém, sobre o povo de hoje. Entende? Hoje, ninguém quer ouvir falar. Não, a gente tem que pregar o amor e é verdade, mas no juízo também se revela amor, tá? E aí, quando o próprio Cristo ali, o Messias, falou do juízo sobre Jerusalém, o que que aconteceu? A mente dos discípulos se voltaram para a sua segunda vinda. E como estivessem reunidos com o Salvador, perguntaram: quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eu quero que vocês prestem atenção e agora em diante, esses dois parágrafos que vamos ver, porque aqui tem algo assim muito precioso. Acompanha aí, vamos lá. O futuro estava misericordiosamente velado aos discípulos. Houvessem eles, naquela ocasião, compreendido perfeitamente os dois terríveis fatos, os sofrimentos e morte do Redentor e a destruição de sua cidade e templo, teriam sido dominados pelo terror. Cristo apresentou diante deles um esboço dos importantes acontecimentos a ocorrerem antes do final do tempo. Suas palavras não foram então completamente entendidas, Olha, mas a significação ser-lhes-ia revelada quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. nossa, A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. observa. Vai começando a observar em nome de Jesus. Nesse parágrafo a gente viu falando aqui. Suas palavras, então, não foram compreendidas, mas seu significado deveria ser revelado quando seu povo necessitasse de quê? Da instrução nelas dada. Observa, as palavras não foram compreendidas. A profecia que ele pronunciou era dupla em seu significado. Enquanto pronunciava a destruição de Jerusalém, o que que aconteceu? Prefigurava também os terrores do último grande dia. Então, aqui, o testemunho confirma, e a gente sabe, através da leitura lá de Mateus 24, e etc., que ali tem características do passado, mas que aponta agora para o presente. Mas a gente pega sempre o presente algo um tanto um pouco superficial, rumores de guerra, quando vier o decreto. A gente vai ouvir aqui daqui a pouco, falando claramente sobre a marca da besta. O que que é essa marca? O que que é que ela faz a diferença nos últimos dias? O que que tem ela a ver dentro desse contexto de que, Cristo estava ali falando para os discípulos o que iria acontecer, não só na destruição de Jerusalém, que a gente sabe aconteceu no ano 70, como também agora. Mas o que me chamou a atenção nesse parágrafo foi isso aqui, ó. Seu significado deveria ser revelado, mas seu significado deveria ser revelado quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. Será que hoje nós necessitamos dessa instrução? Vocês lembram aqui, olha isso aqui como é sério. Aqui fala assim, ó. A profecia que ele pronunciou era dupla, enquanto pronunciava a destruição, prefigurava também os terrores do último grande dia. Nós acabamos de ler no parágrafo 18 ou 17, dependendo da sua versão, que esse parágrafo começa falando assim: por séculos os judeus haviam se esforçado. No finalzinho desse parágrafo, nós acabamos de ler ou ouvir que diz assim: com o humilde mestre que naquele dia saíra de seu portal de ouro, a glória para sempre partira do templo. Bom, se ali está falando de uma realidade para Jerusalém, para aquela época, e aqui fala que aquilo tudo que estava acontecendo e que Cristo falou,
prefigurava também para os terrores do último grande dia, ou para o tempo do fim, como a gente vai ver já já, se a glória deixou o templo para sempre. Aí quando voltamos novamente para Laodiceia, aonde é que o Messias está em Laodiceia? Representando, batendo na porta. Ele está do lado de dentro ou do lado de fora? Do templo. Não estou falando de templo, instituição. Pode aplicar, como eu gosto sempre de dizer, traga para você. Afinal de contas, o que que a Bíblia diz? Que nosso corpo é templo do Espírito. É assim? Muito bem. Sendo o nosso corpo templo, sendo nós o templo, mas também trazendo para templo, no sentido de adoração aqui, de igreja, né, que é o estado de Laodiceia, se a glória, ou seja, a presença, tá, a santidade saiu do templo naquele momento através daquela saída de Cristo ali representada, isso confirma hoje a condição de Laodiceia que Cristo está do lado de fora, batendo a porta. Ok? Vai pegando a harmonia do que eu estou querendo dizer. Eu espero no eterno que eu consiga passar para vocês o que eu enxerguei ontem, porque me deixou assim. Na hora eu quis chamar a Soninha, quis chamar a Célia para contar. Vocês já leram, vocês enxergaram isso, mas aí eu falei: não, deixa quieto, vamos fazer juntos amanhã. Porque, gente, eu fiquei impactada. Então, entenderam até aí, né? Vamos lá. Se prefigurava a destruição de Jerusalém e os últimos dias, então, naquele momento ali, quando ele saiu, a glória deixou o templo. Vamos para os nossos dias, Laodiceia, que ele está do lado de fora batendo a porta. Tá bom? Vamos lá. Jesus declarou aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre o apóstata Israel e especialmente o castigo retribuidor que lhe sobreviria por sua rejeição e crucifixão do Messias. Aqui vamos lá. Jesus declarou aos discípulos o quê? Que o escutavam. Olha como é importante ouvir. E como é que eu ouço hoje? Através do estudo da palavra, Bíblia, através dos testemunhos. Hoje eu escuto, porque afinal de contas, o Espírito de Profecia é o testemunho de Jesus. Então, observa, ele declarou aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre o quê? O apóstata Israel. Ontem, quem ficou aqui até o final, viu um momento que Hideraldo falou, olha, se é apóstata, é porque um dia conheceu a verdade, porque só se apostata quem um dia conheceu. Porque se nunca conheceu, você já começou errado. Então, tá entendendo, né? E olha como é sério isso aqui. Jesus declarou aos discípulos que o escutavam os juízos que deveriam cair sobre o apóstata Israel. Ah, mas hoje eu sou Israel moderno, eu sou Israel espiritual. E é? Você está levando esse título, abraçando esta camisa, vestindo essa camisa, mas olha a condição que foi o Israel no passado e hoje, qual é a minha e a sua condição? Vai observando, vamos lá. Sinais inequívocos procederiam à terrível culminação. A hora temida viria súbita e celeremente, Súbita, e o tá? Salvador advertiu a seus seguidores: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando os Observa, viu? símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que acaso estivesse no telhado não deveria descer à casa, mesmo para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior, posta de lado enquanto estavam a labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante para Ó, que não fossem
apanhados pela destruição geral. Eu deixei ler o parágrafo todo para não ir parando, mas eu vou focar aqui em algumas coisas e depois a gente vai para alguns slides, tá? Vamos lá. Nós vimos aí, então, aqui. Sinais inequívocos precederiam o pavoroso clima. A hora temível sobreviria subitamente e rapidamente. Bom, isso foi lá, né? Quando foi destruída, mas vamos aplicar para nós aqui também. Observa, sobreviria subitamente e rapidamente. E o Salvador advertiu a seus seguidores: quando, pois, virdes que a abominação, a desolação que falou o profeta Daniel, quem está no santo lugar, quem lê, entenda. Aí, quando eu li isso aqui ontem à noite, bom, eu pesquisar exatamente o que quer dizer quem lê, entenda. Ah, Joe, é para quem lê tem que entender. Será que tem algo mais nisso? E outra coisa que a gente vai ver agora em detalhes. O que segue aí, ó. Quando os idolátricos estandartes romanos fossem levantados na Terra Santa. Bom, se nós já vimos anteriormente que essa terra, desculpa, já deixou de ser santa quando crucificou a Cristo, é assim? Ela já deixou de nascer como nação Terra Santa. O que seria a Terra Santa hoje? A gente vai meditar já já. Então, observa, quando os idolátricos estandartes romanos fossem levantados na Terra Santa, que se estendia por algumas centenas de metros além dos muros da cidade, então seguidores de Cristo, observem, deveriam encontrar segurança onde? Na fuga. Não é tá bonitinho, quietinho no lugarzinho, não, porque aqui é o templo, aqui é o templo, aqui nós estamos seguros, aqui é Israel, aqui é a sede do Israel moderno, do Israel espiritual. Observa, gente, vai observando. Quando isso acontecesse, eles deveriam encontrar segurança na fuga. Quando o sinal de advertência fosse visto, que sinal é esse para nós hoje? Vamos ver já já. Aqueles que desejassem fugir não poderiam demorar-se ou delongar-se. Através da Judéia, bem como em Jerusalém, o sinal para a fuga precisava o quê? Ser prontamente obedecido. Não, isso aqui foi para a época. Gente, presta atenção. Em nome de Cristo, olha só, vamos seguir. Aquele que eventualmente estivesse no telhado, ou seja, cuidando de suas coisas, minha casa, minha loja, meu carro, minha venda, minhas coisas, não se agarra a isso, não. Foge, não se demora. E aí segue dizendo: não deveriam hesitar nem por um momento. Será que nós hoje não estamos nos demorando, agarrado a coisa? Não, porque eu ainda tenho que fazer isso, porque eu ainda tenho que fazer aquilo. Porque os sinais que Cristo deixou revelado lá, que falou para os discípulos, já chegaram a nós, estão se cumprindo cada dia. E outra coisa, tudo junto ao mesmo tempo. Será agora que eu e você não estamos nos demorando a tomar uma decisão, a fugir literalmente? Ele diz, ó, fuja para os montes. Observa. Aí diz, para que não fossem envolvidos na destruição geral. Destruição geral. Aqui ele está falando que para o povo dele, escolhido, que estava sendo fiel naquele momento, ouvindo o que realmente estava sendo dito, iria acontecer o quê? Fuja. Se prepare, fuja. Para você não ser pego de surpresa, porque vem repentinamente. Então, dentro do que a gente já viu até aqui, puxa, o que está aparecendo assim? Peraí. Tecnologia. Eu estou também no lugar errado. Tirar. Olha só, dentro do que a gente está vendo, tudo que Cristo fazia naquele momento e mostrava, servia só para aquele tempo? Não. A gente acabou de ver que era para aquele tempo, porém
para os nossos dias. E isso é que nós devemos observar, tá? Espera aí que não quer aparecer aqui não a tela do que nós vamos ver agora. Só um minutinho, deixa eu ver o que está acontecendo. E isso me chamou muito a atenção ontem. Fiquei aqui agora. Meu Senhor da glória. O que que eu já tinha lido e não tinha enxergado? Porque eu não fui buscar por mim mesmo. Porque fui buscar superficialmente. E aí, sabe quando eu li o Grande Conflito? Ou foi esse aqui mesmo? O que que aconteceu? Eu li com aquela visão de que isso aqui foi história para o passado. Isso aqui é história. Olha, o Grande Conflito é história. E não deixa de ser verdade. Mas quando a gente lê aqui que prefigurava os terrores do último grande dia, do tempo do fim, então a gente tem que parar e pensar onde é que isso, o que está acontecendo, onde é que se aplica hoje. Observa aqui, ó. A frase quem lê entenda é mencionada por Cristo em Mateus 24:15 e está relacionada à profecia de Daniel. E a citação diz: quando, pois, virdes que a abominação, observa, viu, gente, por favor, em nome da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. E aí eu fui, como eu falei para vocês, pesquisar por que quem lê entenda, por que o Cristo falou isso. Então, essa expressão é uma ênfase de Cristo chamando a atenção especial para a importância dessa profecia de Daniel. Então, o que ela quer dizer? Aí a gente corre para Daniel para entender o contexto do que ela quer dizer. Ela chama a atenção, alerta para a atenção e estudo, ou seja, a frase é um convite à reflexão profunda. Está dizendo, preste atenção ao que foi dito por Daniel, não leia superficialmente. Ponto 2. Exige discernimento espiritual e histórico. Ó, discernimento espiritual e histórico. Não podemos ficar só com a parte histórica. Tenho que trazer para os meus dias para saber, espiritualmente falando, o que é que isso tem a ver comigo. A profecia de Daniel não é simples. Ela fala de períodos proféticos, de um poder que causaria desolação, geralmente identificado como a abominação desoladora e do santuário. Com quem lê e entenda, está sendo dito: entenda o significado espiritual e profético do que está sendo anunciado. Muito bem. Ponto 3. Essa citação aponta para um evento específico. Cristo cita Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11, todos os quais mencionam a abominação da desolação. Ele está alertando que esse evento terá um cumprimento futuro e que os leitores devem reconhecer quando isso acontecer. Resumo: ele entenda significa preste atenção especial à profecia de Daniel, busque entender o significado mais profundo, não literal ou superficial, reconheça os sinais proféticos quando se cumprirem e estude Daniel com oração e discernimento. A gente leu anteriormente e disse assim, ó, suas palavras, então, não foram plenamente compreendidas, mas seu significado, eu estou lendo aqui do livro, tá? A tela está paradinha, eu estou lendo aqui no livro. Mas seu significado deveria ser revelado quando o seu povo necessitasse da instrução nela. Isso aqui me chamou muita atenção. Quando o povo necessitasse. Vamos lá. Aí segue depois lá embaixo falando, né? Quando os idolátricos estandartes romanos fossem levantados na Terra Santa. Aí muitas vezes a gente fica esperando como o Papa ir para Israel. Ah, porque tem que ir quando o Papa estiver lá. E o Papa foi lá e fez uma missa, tá vendo aí? É um sinal. Mas o que é a Terra Santa se a Terra deixou de ser santa? Se a Terra Santa era naquela época, e a Bíblia e o testemunho é bem claro, a gente já leu isso, de que, como nação, quando crucificou a Cristo, deixou de ser santa. Não é assim? Estou falando? Não, está escrito lá.
Então, veja só, o que é essa Terra Santa hoje? Porque diz que, vem lá, estandartes romanos, quando vocês viram lá, ó, quando os idolátricos estandartes romanos fossem levantados na Terra Santa, refere-se a uma profecia de Jesus com base no livro de Daniel, especialmente quando ele cita lá em Mateus 15, 24, verso 15 e 16. E aí está aí o texto de novo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para onde? Montes. Olha só. Testemunho através da irmã White comenta esse texto no Grande Conflito, capítulo 1, e também desejar de todas as nações. Agora vamos entender isso aqui, gente, é muito profundo. Vamos lá. O que significa os idolátricos estandartes romanos? Bom, isso naquela época eram as bandeiras militares que os exércitos romanos usavam, com águia de ouro e símbolos do império, diante dos quais os soldados prestavam honras quase religiosas, observa, como se fossem sagrados. Eram considerados símbolos de adoração idolátrica. Bom, então eu tenho que esperar Roma chegar lá na Terra Santa. Bom, a Terra já não é santa, né? Cheio de bandeiras, cheio de coisas, e o Papa foi e tá lá. Olha, esse é um sinal. Vai observando. E o que era a Terra Santa? Para os judeus, a Terra Santa era especialmente Jerusalém e os arredores do templo, ou seja, território consagrado ao Eterno. Mas vou citar novamente: ele já não é mais considerado a Terra Santa, a nação santa, quando crucificou a Cristo. Ok? Vamos lá. O que Jesus estava dizendo então? Ele estava advertindo. Quando vocês virem os exércitos romanos se aproximarem de Jerusalém, colocarem suas bandeiras, que são símbolos idolátricos, na Terra Santa, saibam que a destruição está próxima. E isso se cumpriu literalmente no ano 70, quando o general Tito, com o exército romano, cercou Jerusalém. Antes disso, no ano 66, o general Sérgio Galo cercou a cidade. Mas por um motivo inesperado, retirou-se. Esse momento deu oportunidade para que os cristãos fugirem como Jesus havia orientado. Então, quem fugiu naquele sinal, quem deixou ali aquele sinal, ouvindo o que foi dito lá no passado, conseguiu ficar fora da destruição. Quem achou que não, não é agora não, esse sinal aí, não, já vieram outros, calma lá, vamos aguardar, isso aí não é agora não. E aí, Sérgio saiu por um motivo inesperado, ou seja, foi uma providência divina, eu creio. E aí não, aí veio realmente a destruição. Por quê? Porque não estavam atentos aos sinais. Observa agora. Então, o que entender espiritualmente disso? A abominação da desolação, ou seja, os estandartes romanos, eram o sinal para os cristãos fiéis. Lembra? Os discípulos que o escutavam, ou seja, os cristãos fiéis, anos depois, que continuavam escutando, dentro do contexto do que foi dito, eles reconheceram o cumprimento da profecia e fugiram nas montanhas lá para a cidade de Pé. Os estandartes representavam poder pagão e idolátrico. Observa, hein? Se impondo sobre a cidade de Deus, uma profanação do espaço sagrado. 3. Jesus estava ensinando como discernir sinais proféticos e que a obediência à sua palavra traria livramento. Pega aí as informações. Então, resumo até aqui. Estandartes romanos, símbolo idolátrico, levantados na Terra Santa, quando os exércitos romanos cercaram Jerusalém com suas bandeiras, profanando o solo sagrado, e o significado profético era o sinal dado por Cristo de que o juízo estava próximo.
e os fiéis deveriam fugir imediatamente. Observa que os que fugiram estavam atentos aos sinais, às profecias. Estavam atentos e acreditavam naquilo ali, eles conseguiram. Vamos lá. Diante da Bíblia e do testemunho, isso que aconteceu no passado vai voltar a acontecer? Nós vimos no parágrafo 22 do capítulo 1 que nós estamos examinando, que Cristo apresentou, está escrito assim: Cristo apresentou diante dele um esboço dos importantes acontecimentos a ocorrerem antes do final do tempo. Suas palavras não foram, então, completamente entendidas. Vamos lá. Observa agora, viu? Suas palavras não foram, então, completamente entendidas, mas a significação ser-lhes-ia revelada observa, quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. Isso aqui me chamou muita atenção. E diz também que a profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido, ao mesmo tempo que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Observa isso. Então, para responder essa pergunta aqui, ó, diante da Bíblia e do testemunho, isso vai voltar a acontecer, né? Vai voltar Roma a colocar seus estandartes representando ali, ou tem que ir realmente Roma dentro do contexto de levar seu poder ali, botar uma bandeira, fincar a bandeira, tá, em Israel, agora chegou o fim. Observa. Se a terra já não é mais santa desde quando crucificou a Cristo, como nação, vamos dizer assim. Sim, segundo a Bíblia, o testemunho, a profecia sobre a abominação da desolação e os estandartes idolátricos têm um duplo cumprimento. O cumprimento histórico foi na destruição de Jerusalém e o cumprimento escatológico, ou seja, futuro, antes da volta de Jesus. Isso eu creio que já tenha ficado bem claro. Mas observa agora, tá? Ponto 1. Princípio do duplo cumprimento profético. O testemunho declara a profecia de Cristo a respeito da destruição de Jerusalém deve ter outro cumprimento. Isso está no grande conflito. Ele está no original em inglês, ó, a grande controvérsia, ok? Como a gente já viu lá na introdução. Esse princípio é importante. A profecia de Mateus 24 se aplica tanto à destruição de Jerusalém quanto ao fim do mundo. Ponto 2. Estandartes romanos no passado foi um sinal para fogo. Quando os estandartes, lembra que a gente acabou de ler, fossem ficados no solo sagrado que se estendia por algumas medidas fora do muro, então os seguidores deviam, ó, de Cristo deveriam sair, né? Fugir. Muito bem. Aplicação futura. Tá aqui onde eu quero chegar, para a gente, que me chamou a atenção. Quando o poder civil se unir à religião falsa. O testemunho aplica a abominação da desolação aos eventos finais, quando os poderes civis, como Roma, se unirem à Igreja apóstata, impondo leis contrárias à lei de Deus, especialmente o domingo. Ah, mas domingo não tem nada a ver com a gente. Nós guardamos o sábado. É assim que a gente pensa? Vai vendo. Quando está lá na página 445, ou seja, a gente vai ver lá na frente. Quando as igrejas principais dos Estados Unidos se unirem em pontos de doutrina, como culto ao domingo, e influenciarem o Estado a impor seus decretos e amparar suas instituições, então a América protestante terá formado a imagem da besta, e sobre ela cairá a condenação de Deus. Pergunto, eu agora, como indivíduo, eu agora, como instituição, ou fazendo parte, né, que eu não sou instituição, eu faço parte, será que, inclusive lá nos Estados Unidos, que também já está no Brasil, nós estamos unidos em ponto de doutrina como culto ao domingo?
Eu creio que aqui todos já sabem que nós hoje temos culto aos domingos pela manhã, que literalmente é no primeiro dia da semana, no domingo mesmo. Porque quando a gente para pensar que o dia começa no pôr do sol, então o culto que nós fazemos no domingo à noite, que é uma ilusão, não existe domingo à noite, é as primeiras horas do primeiro dia da semana. Nem esse culto era domingo, tá? Mas agora, literalmente, nos Estados Unidos e no Brasil, não sei se aqui alguém já tem, que já está fazendo, mas eu tenho pessoas que participam do grupo e dizem que na igreja delas já tem o culto ao domingo pela manhã. Tem vídeos aí na internet, não estou falando nada além do que já foi revelado. Será que nós já nos estamos unidos com essa doutrina do culto ao domingo? Presta atenção. Com a aproximação dos exércitos romanos, como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para a fuga dos cristãos da Judéia, assim, o assumir de poder por parte de nossa nação, como o decreto impondo o sábado papal, será para nós uma advertência. Observa, tá? Testemunhos seletos. Depois vocês pegam esse PDF ou vídeo e vai assistindo de novo. No parágrafo 9 aqui do capítulo 1, nós vimos isso aqui, ó. Quando Cristo estivesse suspenso da cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel. E aí, como nação favorecida e abençoada, isso aqui é muito sério, né, e profundo. Mas eu vou me adiantar. Diante dessa realidade de que Israel deixou de ser nação favorecida, o que é que hoje representa a Terra Santa? Já que não tem mais essa qualificação de Israel, o país. A nova Terra Santa é o povo de Deus, não Jerusalém. A aplicação moderna não envolve mais Jerusalém literal, mas o povo fiel de Deus e a verdade bíblica. O ataque agora é contra a adoração verdadeira, o sábado bíblico e a lei de Deus. Isso aqui está dentro do contexto que nós estudamos na vigília das 3 mensagens angélicas. Adorai aquele que fez o céu, a terra e avise que é hora do juízo. Adoração verdadeira. O sábado bíblico. Tem um vídeo de um padre rolando aí que ele fala que o sábado é o dia, porque é o sábado, porque é o sábado. E aí depois ele vai tchuf, pula para o domingo. E muita gente tem se encantado. Nossa, o padre está defendendo o sábado, uau. Será? Ele defende, fala a verdade, porque está escrito, ele não pode negar. Porém, ele puxa aqui agora, bota um pouquinho de lado e vem para cá para o domingo. Gente, nós precisamos abrir os nossos olhos. Esse sinal dos estandartes romanos que foram colocados lá, as bandeiras, se não existe mais Terra Santa, o que é essa Terra Santa? É o povo fiel, que está buscando, mas que deve viver o quê? Uma reforma na adoração, nos dias festivos, no sábado principalmente, como eu já falei. Lembra-te do dia do sábado para mantê-lo santo. Esse lembra-te não é para quem guarda domingo, não é para nós que achamos que estamos fazendo grande coisa e está uma ilusão. Você entende? Aí, dentro desse contexto da Terra Santa, quando eu fui para isso aqui, quantos idolatras estandartes tiverem, hoje já está, Roma já está na minha vida e na sua. Mas antigamente a gente não enxergava, só que agora é claramente, mas é muito claro. E a gente não tem observado os sinais. Não, quando sair decreto, eu vou para o campo. Tu vai como se quando sair decreto tu não vai poder vender nem comprar? O preparo tem que ser agora. A gente está atrasado, mas muito atrasado. Vamos finalizando, diz assim, resumo profético. Aí tem aí o antigo cumprimento e o futuro cumprimento. O antigo cumprimento, os estandartes romanos em Jerusalém. No futuro cumprimento, imposição da adoração falsa. Fuga dos cristãos de Jerusalém. Futuro cumprimento, saída do povo de Deus dos centros das grandes cidades, igrejas apóstatas
e sistema mundial. Roma pagã perseguindo no antigo e hoje Roma papal e os Estados Unidos liderando a perseguição. E o lugar santo literal, que era Jerusalém, agora o cumprimento, lugar santo espiritual. Que lugar é esse? O povo fiel, verdade bíblica e o sábado. E isso dentro do contexto para os últimos dias. E aí eu volto lá naquela citação que diz: mas seu significado deveria ser revelado quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. Hoje nós precisamos entender que temos a instrução. Que instrução é essa? Observa o que está acontecendo ao nosso redor. Texto-chave para o que a gente viu está aí, vocês depois confirmam, mas eu quero só ler, falar sobre a imagem da besta. Olha só, o grande conflito, página 455, 445. Quando as igrejas principais, a gente já leu, mas eu quero só frisar isso aqui. Os Estados Unidos se unirem em pontos de doutrina, como o culto ao domingo. Gente, observa isso. Quando isso acontecer, a América protestante terá formado uma imagem da besta. Sobre ela cairá a condenação de Deus. Nós já não estamos unidos no culto ao domingo? Vocês estão entendendo o sinal? Por isso que ontem à noite, quando eu fui ler isso aqui, eu fiquei, ai, que misericórdia. Quase deixamos, mas já era 10 e tanto, quase chama as meninas para comentar, porque eu fiquei assim, Senhor, que é isso? Vocês entendem a profundidade, a urgência do momento em que nós estamos vivendo? Está aqui revelado no primeiro capítulo, parágrafo 22. Olha que não estamos nem na metade do capítulo. Nós estamos unidos, sim, com o ponto da doutrina, como no culto ao domingo. E quando, ó, isso aqui, ó, e influenciem o Estado a impor seus decretos. Está influenciando ou não? Porque qual é o movimento ao mundo ao redor? Todas as instituições e igrejas pedindo o quê? Dia para salvar a terra. Entende? E quando isso acontecer, a América protestante terá formado uma imagem da besta e sobre ela cairá a condenação de Deus. Vocês estão vendo as coisas que estão acontecendo. Então, a imagem da besta já está formada. Os símbolos idolátricos de Roma já estão no nosso meio. E nós estamos esperando literalmente o Papa vir para dentro da igreja para poder acordar e dizer: agora é hora de eu me preparar. Já vai ser tarde. Nós, como adventistas, sabemos que a porta da graça vai se fechar primeiro para quem? E a gente está brincando de ser crente. Vamos festejar dia disso, dia daquilo outro. Gente, acorde. Ó, acorda, povo, acorda, Israel, e prepara-te para encontrar-te com quem? Estamos terminando. Conclusão, isso voltará a acontecer. Vai acontecer novamente, já está acontecendo. A abominação desoladora se repetirá de forma espiritual e global. Assim como os estandartes romanos foram o sinal para fogo, o decreto dominical e a união da igreja com o Estado serão o sinal para o povo de Deus se posicionar. Lembra que quem está aqui no amanhecer desde antes aí, eu sempre falo que é hora de nos posicionarmos. É hora de tomarmos uma posição de que lado eu estou. Porque um pé aqui, um pé lá, eu já estou do lado errado. Não, é porque eu ainda vou, porque eu participo, porque não, mas eu não colaboro. Colabora. Entendam a situação. Sinal para o povo de Deus se posicionar e sair dos sistemas corruptos. Eita. A abominação desoladora se repetirá de forma espiritual. O sinal é para o povo de Deus se posicionar. O que é se posicionar e sair do sistema? Sistema corrupto é esse? Não é o sistema político, é só corrupção, é o sistema financeiro, religioso também. Ok? E eu devo me preparar em todos os sentidos, ok? Aí a gente concorda.
Preparo em todos os sentidos. E aí agora tem o momento onde a gente pensar. Nós temos o relógio dos acontecimentos mostrando que está chegando a hora, ou melhor, que já chegou, o tempo de nos posicionarmos, o tempo de tomarmos a decisão, o tempo de fugir, tempo de fugir. Mas fugir como? Eu não tenho condição, eu não tenho. O Eterno, ele prepara tudo quando você se põe nas mãos dele, tá bom? Então, isso me chamou muita atenção, assim, me abriu os olhos de uma maneira profunda, como eu falei para vocês. O refúgio está no preparo agora. Já estamos atrasados, o tempo está... Ó, isso aí, tá vendo esse tempinho aí terminando? É exatamente o que nós estamos vendo. E essa guerra agora, olha, gente, e nós estamos dormindo, vamos festejar, vamos comemorar, vamos para onde? Nós não vamos para lugar nenhum desse jeito, se não nos posicionarmos do lado da verdade, entende? Se não vestirmos a camisa para sermos verdadeiramente testemunhas. O Eterno, ele não precisa de quem defenda ele, não. Ele precisa de testemunhas, no sentido de pessoas que vivem. Lembra que quem estudou com a gente aqui, ou quem já estudou fora também, Patriarcas e Profetas, quantos capítulos fala? O povo fiel vive em estrita obediência. Lembra disso? Estrita obediência. Ah, mas vocês são extremistas, não precisa disso. O que tem nada a ver. E é onde a gente agora tem que entender. O tempo em que nós estamos vivendo é terrível e precioso. Os estandartes de Roma já estão no nosso meio, literalmente. E nós estamos dormindo, inclusive participando. Com datas festivas, com datas comemorativas, que são instituídas por Roma, que foram instituídas, e mesmo assim a gente está lá e não tem nada a ver. Então, vamos finalizar com esse hino. Lembrando que estamos perto do lar. Só temos agora que nos posicionarmos.
algum voluntário para fazer a oração final ou alguém quer comentar alguma coisa para a gente encerrar? Célia. Só um detalhe aqui, lembrando, Jô, que muitas vezes a gente ouve alguns irmãos, né? Ah, mas eu não posso ainda sair do sistema, né, religioso, porque tem a minha esposa, tem o meu filho, tem um irmão que está precisando. Não se esqueça que muitas vezes a sua posição em sair é que pode ajudar essa pessoa. Verdade. Pode ajudar. Então, é o que a gente sempre tem batido nessa tecla, o posicionamento. Não adie o seu posicionamento, porque o seu posicionamento é que pode salvar a pessoa que você está querendo ficar lá por causa dela. É o testemunho, né? Testemunho é muito importante. Como a gente viu na introdução, quando a introdução fala ali muito a igreja de Cristo, que é o povo fiel, a igreja de Cristo, que é o povo fiel. E ele diz que haverá um momento em que haverá um só rebanho e um só pastor. E aqueles que me conhecem ouvem a minha voz. É difícil, é doloroso, mas é necessário nos posicionarmos. Por quê? Porque Roma já está no nosso meio. Já estamos no meio de Roma.